Sejam muito bem-vindos então ao segundo lançamento da obra literária Angola e os desafios da estabilidade em África, que é esta aqui, do Dr. Zeferino Pintinho. Eu sou a Catarina Furtado, estarei com vocês essa noite para fazermos então a abertura da atividade do lançamento desta obra literária, que certamente também será uma obra que vai contribuir muito para o nosso conhecimento pessoal. Vamos começar então com a oração da abertura, nesta segunda fase. Depois teremos mensagens de boas-vindas. Vamos ter também um momento cultural. Esse provavelmente nós vamos passar lá mais para a frente porque ainda não chegaram todos. Vamos ter as breves palavras do prefaciador, que será online, a apresentação da obra, sessão de outorga do livro e a seguir o encerramento. Na nossa terra, em Angola, nós dizemos que quem não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. E como cristãos que somos, sabemos de onde viemos e para onde vamos. Vamos então chamar o nosso digníssimo pastor Samuel Docho para fazer a oração da abertura dessa sessão. Muito obrigado. Boa noite a todos. Desejo saudar o Dr. Zeferino Pintinho, membro da nossa igreja, Assembleia de Deus Pentecostal, e como representante aqui da nossa igreja em Portugal, ia contribuir com esta breve oração para abençoar esta atividade. Sendo assim, oremos todos. Amado Deus, amado Pai, obrigado pela tua graça e pelo teu amor. Obrigado pela vida do teu filho e pela vida de todos presentes. Queremos, como sacerdote, declarar a bênção neste lugar e tudo que vai ser feito aqui, recomendamos nas tuas mãos. Consagramos o princípio e o término desta atividade. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Amém. Obrigada a todos. Obrigada, pastor. Vou então chamar o Dr. João Ricardo para dar então as boas-vindas. Estamos na segunda parte da nossa atividade. Quero agradecer a vossa presença. É uma oportunidade de estarmos juntos. E neste momento eu queria felicitar o autor Zeferino Pintinho pela publicação em livro da sua tese de doutoramento, Angola e os desafios da estabilidade em África, lições da missão de cooperação para a reforma das Forças Armadas da Guiné-Bissau. Aproveito para fazer minhas as palavras do Sr. General José Luís Caetano e Higino de Souza, que afirmou no lançamento desta obra em Luanda ser fundamental que os doutores publiquem os seus trabalhos académicos em livro. Trata-se, sem dúvida, de uma oportunidade para democratizar o conhecimento e permitir a avaliação pública da qualidade do trabalho desenvolvido. O autor está igualmente de parabéns por ter confiado a edição a uma pequena editora independente, sediada fora de Angola. Foi seguramente um passo ponderado e corajoso para o reconhecimento da obra e do autor, tanto a nível nacional como internacional. Para quem não conhece o percurso da editora Perfil Criativo Autores.club, importa referir que em 2026 assinalamos 10 anos de edição de livros, com dezenas de autores maioritariamente angolanos, que levaram a cultura, a arte e a ciência a milhares de leitores. Alguns destes autores foram distinguidos com importantes prémios, destacando-se em 2024 e 2025 o Prémio Nacional de Cultura e Artes, atribuído pelo Ministério da Cultura da República de Angola, e em 2023 o Prémio Personalidade Lusófona, atribuído pelo MIL, Movimento Internacional Lusófono. Desejamos ao autor, Zeferino Pintinho, os maiores sucessos nas suas atividades e esperamos voltar a estar juntos em encontros especiais, nomeadamente na Feira do Livro de Lisboa e do Porto. Muito obrigado. A seguir vamos então ter breves palavras do professor engenheiro Domingos Simões Pereira, presidente do PIGC, será online.
nos oferece através desta obra. Negociar um trabalho desta natureza é sempre um desafio, pois ele combina o rigor académico com a experiência direta de quem viveu os processos em análise. Zefirino Pindinho escreve com a lucidez do estudioso e a autoridade de quem conhece a realidade africana por dentro, essa realidade que está a caracterizar. A obra que hoje apresentamos aborda um tema de grande relevância e atualidade, ou seja, a cooperação técnica em matéria de defesa e segurança, com enfoque no papel de Angola e no caso específico da Guiné-Bissau. Trata-se de um estudo profundo e corajoso que enfrenta a complexidade da soberania, da estabilidade e da cooperação entre Estados africanos. O autor conjuga de forma exemplar os conceitos técnicos das relações internacionais com a realidade concreta da política e da segurança africana, analisando o modo como Angola se afirma como ator regional, promotor da paz e do desenvolvimento. Reconhece que muito foi feito, mas que mais ainda há por fazer. E é precisamente nessa honestidade que reside a força desta obra. Zefirino Pindinho não foge das contradições do continente. Ele convida-nos a refletir sobre a tensão entre o desejo de autonomia e a dependência externa que ainda condiciona muitos dos nossos países. Ele entra numa análise bastante híbrida desses dois conceitos. Com lucidez, lembra-nos que a África precisa olhar para dentro, compreender a sua realidade e definir políticas públicas e estratégicas de forma que nasçam da sua própria experiência e dos seus próprios valores. Esta é, pois, uma obra que não se limita a descrever o passado, mas projeta o futuro. Ela fala de compromisso, de visão e de responsabilidade. Mostra que a estabilidade tem um preço e que o poder, para ser legítimo, deve servir o progresso e o bem comum. Ao celebrar 50 anos de independência, Angola assume também o desafio da maturidade e de se afirmar não apenas como potência económica, mas como referência moral e política, capaz de inspirar estabilidade, exigir o respeito pela ordem constitucional e contribuir para uma África mais unida e um continente mais confiante. Por tudo isso, o general e doutor Zefirino Pindinho revela-se aqui como um académico, militar e cidadão, profundamente comprometido com o futuro do seu país e do continente. A sua obra é um contributo valioso para o pensamento africano sobre as reformas do setor da defesa e segurança, mas é também uma reflexão sobre a própria construção da nossa identidade coletiva. Por isso, senhoras e senhores, esta é uma obra que dignifica a inteligência africana e renova a esperança das novas gerações. Que seja lida, estudada e debatida nas universidades, nas academias militares e em todos os espaços onde se pensa o futuro da África. E antes de concluir, desejo expressar o meu profundo reconhecimento ao Presidente João Lourenço e ao Governo da Angola, que amanhã, no quadro das comemorações do cinquentenário da independência de Angola, irá homenagear figuras lendárias como Amílcar Cabral, Luís Cabral, João Bernardo Vieira Nino, a título póstumo, e Manuel Santos Manecas. Esse gesto profundamente simbólico e fraterno enche-me de orgulho e emoção, pois reafirma os laços históricos e de solidariedade que unem Angola e a Guiné-Bissau, dois povos irmãos, ligados pela mesma luta e pela mesma esperança. Mesmo à distância, partilho convosco o orgulho e a alegria de ver nascer uma obra que honra o pensamento africano e reafirma o nosso compromisso com a paz, a estabilidade e o desenvolvimento. Desejo que esta sessão seja, para além disto tudo que já dissemos, uma sessão alegre, que una pensadores e que comemora aquilo que nos une: Angola, Guiné-Bissau e o resto da África. Bem-ajam e muito obrigado. Antes de dar continuidade, queremos também agradecer a presença da
Doutora Dionísia, conselheira da Embaixada de Angola, muito obrigado pela sua presença. Queremos agradecer o representante da Embaixada da Guiné Equatorial e da Embaixada de Santo Tomé e Príncipe. Também o representante dos estudantes cá em Portugal. Muito obrigado pela vossa presença, obrigado pelas entidades eclesiásticas que se fazem presentes e a todos vocês também o nosso muito obrigado. O momento que se segue é da apresentação do autor do livro, Dr. José Ferreira Pintinho. Sim. Sim, vamos passar primeiro para o professor Eugênio e depois, posterior, o Dr. José Ferreira. Uma vez mais, boa noite, e já agora também queria estender os nossos cumprimentos à doutora Fátima Jardim, embaixadora de Angola, mas a secretária executiva da CPLP, nosso obrigado por aqui estar presente, como está aqui também, uma vez mais, o senhor secretário da Embaixada de Angola, uma vez mais, nosso agradecimento. Senhoras e senhores, caros amigos, boa noite. É com particular honra que aceitei o desafio do professor e diplomata, e posso dizer o velho amigo, Dr. Zeferino Pintinho, para apresentar esta sua obra, Angola e os desafios da estabilidade em África. O título é muito mais comprido, mas podem vê-lo no livro. Um trabalho que se impõe pela sua densidade analítica, pela coragem intelectual do autor e pela relevância política e estratégica do tema que aborda. Estamos perante um livro que ultrapassa o mero exercício académico, dado que o livro tem por base a sua espetacular tese de doutoramento, que acompanhei durante alguns anos como seu co-orientador e que muito me honrou. E que se afirma que, como um contributo sólido para a reflexão, para a segurança, toda a segurança, a defesa e a estabilidade política do continente africano, com especial incidência do papel de Angola como ator regional e continental. Esta obra resulta de uma investigação académica profunda, originalmente desenvolvida no âmbito, como referi, da sua tese de doutoramento, mas que ganha aqui uma amplitude maior ao dialogar diretamente com a realidade concreta e ainda a evolução da África contemporânea. O autor, Zeferino Pintinho, escreve a partir de um lugar singular, o de académico rigoroso e, simultaneamente, de quase protagonista direto de alguns dos processos que analisa. Essa dupla condição, longe de fragilizar o trabalho, confere a densidade empírica, honestidade intelectual e uma rara capacidade de articulação entre a teoria e a prática. Logo, em introdução, Zeferino Pintinho esclarece as motivações e a pertinência da obra, situando-a no contexto de existentes desafios da África subsaariana em matéria de conflitualidade e fragilidade do Estado, reformas do setor da defesa e segurança e consolidação da paz. O autor não ignora as limitações metodológicas inerentes à pesquisa de campos em contextos sensíveis, mas transforma essas dificuldades em elementos de reflexão crítica, reforçando o valor científico do trabalho. Mais do que o valor científico do trabalho, o valor científico deste ensaio, porque isto deve ser feito como tal. O capítulo 1 estabelece o enquadramento teórico da obra com uma abordagem sólida às teorias das relações internacionais aplicada à realidade africana. A análise da conflitualidade na África subsaariana, no Golfo Guiné e das formas militares permite compreender que a segurança e a defesa não podem ser tratadas como domínios exclusivamente técnicos ou militares. Pelo contrário, são profundamente políticos. E temos visto o papel do Presidente João Lourenço nesse sentido, principalmente agora, como Presidente de exercício da Reunião Africana. Enraizados em contextos históricos específicos e dependentes da capacidade dos Estados africanos de construir instituições legítimas, eficazes e adaptadas às realidades atuais, sociais também. No capítulo 2, o autor debruça sobre a política externa de Angola no quadro multilateral, analisando a sua atuação nas Nações Unidas, na SADC, no CPLP, na APSA, que é a Arquitetura de Paz e Segurança Africana, nas OPACas, para
do Atlântico Sul e cooperação do Atlântico Sul, desculpem este similares, na Comissão do Golfo da Guiné e nos caminhos africanos de informação e segurança. Aqui, Angola surge como um Estado que procura afirmar-se como produtor de segurança e estabilidade, conjugando interesses nacionais, incluindo a sua própria estabilidade interna e gestão económica, com a responsabilidade coletiva da produção de paz e compartilhamento. Em particular, releva-se o capítulo 6, dedicado à defesa e segurança da Guiné-Bissau, onde se analisam os esforços internacionais da reforma do setor da defesa e segurança, envolvendo, uma vez mais, a ONU, a União Africana, a União Europeia, CDAO e a CPLP. Este capítulo evidencia a complexidade da cooperação internacional e os limites da abordagem externa, quando não plenamente enraizados na realidade política interna dos Estados beneficiários. Os capítulos 4 e 5, os capítulos nucleares, o núcleo vivo da obra. O autor trata um enquadramento histórico e geopolítico das relações entre Angola e Guiné-Bissau, desde o período das lutas de libertação até à pré-independência, destacando a relação político-comunitária entre o MPLA e o PIGC. É neste contexto que se analisa a forma detalhada e crítica da cooperação Angola-Guiné-Bissau para a reforma do setor de defesa e segurança, com especial enfoque na MISANG, a missão militar angolana na Guiné-Bissau, desenvolvida entre 2017 e 2012, que foi abruptamente travada. A MISANG é apresentada como uma experiência inovadora no contexto africano, uma cooperação bilateral sem mandato da ONU ou da União Africana. Diríamos que foi o primeiro e único caso, baseada na afinidade histórica, cultural e linguística entre dois países africanos lusófonos. O autor não se limita a descrever os objetivos e os resultados da missão, mas analisa igualmente as suas fragilidades, nomeadamente a tendência das vontades políticas internas da Guiné-Bissau, os constrangimentos institucionais e os impactos dos golpes de Estado e tentativas de subversão da ordem constitucional deste país. Neste ponto, a obra releva uma das maiores virtudes, a recusa de uma narrativa autojustificativa ou triunfalista. O Frei Pintinho reconhece que muito mais poderia e deveria ter sido feito, incluindo por Angola, assumindo erros, insuficiências e limitações do processo. Ao mesmo tempo, sustenta a validade estratégica da cooperação, extraindo lições fundamentais para futuras intervenções africanas no domínio da segurança e defesa. E dito isto, hoje, juntando o prefácio do engenheiro Domingos Simões Pereira, acrescenta uma dimensão política e humana essencial à obra. Enquanto cidadão guineense, o líder político estudioso das ciências políticas, o prefaciador reconhece a coragem do autor em abordar um tema sensível, sem zonas de sombra nem restrições à liberdade de análise. Ou não fosse ele, além do professor e diplomata, um académico. Sublinha ainda a necessidade da África assumir a responsabilidade de pensar as suas próprias soluções, sem rejeitar o conhecimento externo, mas adaptando às suas realidades específicas. Já no recente comentário do professor e arabista Raul Braga Pires, nosso mútuo amigo, que eu penso não conseguiu estar presente, até porque hoje também teve uma intervenção direta num órgão de televisão, no recente comentário para o jornal Poder Notícias, contextualiza a obra no debate político contemporâneo, sublinhando a atualidade do livro no momento em que Guiné-Bissau volta a enfrentar rupturas constitucionais. Destaca-se a missão como uma experiência inédita de cooperação sul-sul, com ganhos operacionais claros, mas vulnerável às fragilidades políticas internas e às resistências geopolíticas sociais, e eu sublinho, nomeadamente, do Senegal, que nunca viu com bons olhos uma potência fora da zona francófona e fora da sua área, considera a sua área geopolítica, se ter intrometido. A conclusão da obra não oferece respostas fechadas, nem poderia, mas grandes recomendações e interpretações abertas. O Frei Pintinho defende que a estabilidade em África tem um preço e é de ser assumido pelos próprios africanos, tanto na dimensão do soft power como do hard power. E eu
acrescentaria de um Instrumentally Power. Sobre esta matéria teorizei em 2015 um livro que é este, também digo já, está à venda na Amazon.es, em que Angola é chamada a assumir o seu papel económico e geoestratégico. Foi por causa desta participação desta angolana Obisogueniense que eu teorizei esta teoria, que faço redundância, Paula. O seu potencial económico e geoestratégico desenvolver uma visão estratégica clara, metas pragmáticas consistentes e uma capacidade de adaptação ao contexto de rápida mutação. Em suma, Angola e os desafios da estabilidade em África é uma obra de referência para académicos, decisores políticos, militares e todos interessados nos desafios de paz, da segurança e desenvolvimento do continente africano. Trata-se de um livro exigente, mas profundamente necessário, que contribui para uma compreensão mais lúcida das complexas interdependências entre política externa, defesa, segurança e estabilidade no nosso continente. Uma leitura incontornável para quem acredita que o futuro do continente passa, inevitavelmente, pela construção de Estados mais estáveis, responsáveis e comprometidos do bem comum. E acrescento deste que nos deixa. Obrigado. O momento que segue era a pequena biografia do autor. Zeferino Pintinho é diplomata da Embaixada da República de Angola no Ghana. Trabalhou como agente consular do Ministério das Relações Exteriores no Consulado de Angola no Porto, República Portuguesa. Também foi primeiro secretário do Ministério das Relações Exteriores de Angola na Embaixada de Angola em Lisboa. É licenciado em Relações Internacionais pelo UPRA, mestre em Relações Internacionais e Estudos Europeus pela Universidade de Évora. É também pós-graduado em Inteligência e Estudo de Segurança, doutorado em Ciência Política, especialização em Relações Internacionais, possui diploma avançado do curso de doutoramento em Teoria Jurídica Política e Relações Internacionais pela Universidade de Évora, bacharel em Teologia pela Faculdade Internacional de Teologia Gospel da República Federal do Brasil, possui cursos de estudo da política em África, métodos, objetos e temas de investigação, Instituto de Ciências Sociais, ISG, é autor do livro Angola no processo de reforma das forças de defesa e segurança da Guiné-Bissau, Angola em 2015, O Mundo Unipolar e a Gestão Global, Reflexões sobre a Sociedade Internacional Contemporânea, isso em 2017, Os Vetores da Segurança em África em 2017, Liderança Transcultural, o Desafio da Igreja no século XXI, 2025. A abordagem política para a evangelização e crescimento da Igreja. É investigador do Centro de Estudo Internacional, SEI e STE. Foi igualmente professor associado da Universidade Privada de Angola, Instituto Superior Politécnico de Integração Nacional e do Instituto Superior Politécnico Internacional de Angola, ISA, a quem nós hoje estamos aqui para prestigiar o lançamento dessa obra e a quem nós também queremos agradecer mais uma vez por nos oferecer uma obra tão madura, uma obra que certamente vai também amadurecer os nossos conhecimentos. O momento que se segue é então do grupo Alfa, Momento Cultural. Vamos ter aqui a apresentação de um grupo de musicistas gospel. Já estão todos aí? Chamamos então o grupo Alfa, podem entrar, por favor.
começar com o autor, que vai dar breves considerações, e a seguir, antes de darmos início à assinatura da autora dos livros, o Grupo OFA vai entrar. Boa noite a todos. Agradeço primeiramente a Deus por esta honrosa oportunidade que me é concedida para hoje, um dia especial, fazermos a apresentação desta obra. Não me vou alongar bastante porque o professor Eugênio Costa já falou o essencial da obra. Desculpa, não. Eu não tenho problemas em ser Almeida de ser varredor de rua do apelido. Eugênio Costa Almeida. O que é que todos os meus compatriotas têm? Eugênio Costa. Pronto. Professor Eugênio Costa Almeida. Está melhor assim. Ok. Quero também agradecer a embaixadora Fátima Jardins, que está cá no nosso meio, a doutora Dionísia, conselheira da Embaixada da República de Angola, em Portugal. Agradecer às entidades eclesiásticas, a Vossa Reverendíssima Carlos Felício, Vossa Reverendíssima Salmandoche e todas as entidades que aqui estão. Não me vou alongar porque este trabalho em Angola está numa fase de reconstrução. E o facto de Angola estar a passar esse processo de reconstrução, é importante que nesse período de reconstrução todo o trabalho que tenha de boa qualidade deve ser publicado para contribuir para o desenvolvimento do país. Tivemos um grande exercício na altura em que tivemos esse trabalho para a sua feitura. Tivemos a oportunidade de nos deslocar a Porto de Guiné-Bissau, onde ficámos algum período para fazer o trabalho de campo. Entrevistámos as entidades que participaram variadíssimas vezes em ações não muito bem abonatórias e culminaram sobretudo para o golpe de Estado em 2012. Entrevistamos parte dessas entidades para perceber como é que foi a cooperação, o que é que esteve errado, o que é que falhou e quais são as lições que esta cooperação traz para as relações internacionais, particularmente para Angola, que procura afirmar-se como uma potência regional em extinção. Tivemos também a oportunidade de fazer o trabalho de campo pelo Senegal, que é um país vizinho costeiro da Guiné, e que eu sei que provavelmente terão aqui alguns senegaleses que foram convidados para este evento, mas referi que na altura que tivemos a oportunidade de fazer o trabalho de campo, algumas figuras que nós entrevistamos destacavam que consideravam a Guiné como uma província de Senegal em função desse processo da cooperação. Portanto, foi interessante poder ouvir as partes dessa discussão que aí se apresenta. Tivemos também a oportunidade para depois perceber a Nigéria como é a potência regional na África Ocidental, qual era o seu contributo, o que ele pensava desse processo da cooperação. Na própria Nigéria tivemos algum tempo para fazer esse trabalho. Depois deslocamos também ao próprio Ghana, que tanto é aquele que é considerado pilar econômico da própria região, para perceber justamente e a Costa do Marfim, que foi um motor de fundo importante nesse aí. Portanto, este é um trabalho que não é apenas o resultado do Zé Ferreira, mas é o resultado da família, sem esquecer diretamente as pessoas que estão comigo, a minha digníssima esposa e os meus filhos, que foram parte integrante desse processo da cooperação, portanto, desse processo da luta, da investigação, das perdas de dias e de noite. Então, este trabalho eu acredito que vem pelo menos para 100 anos. Para 100 anos está aberto para a crítica, um trabalho aberto para a crítica, que as pessoas que terão a oportunidade de ler poderão depois, quem quiser fazer anotações, ainda bem que o João Ricardo está aqui, está visível, e portanto a participação de todos é importante. É extremamente importante, mas acreditamos que é um contributo para as relações internacionais. Tivemos algumas dificuldades, sobretudo na Guiné-Bissau, porque foi numa altura em que decorria as eleições, sobretudo a segunda volta. Não foi fácil ter que entrevistar autores que participaram diretamente no processo e numa fase meio complicada. Então, convido a todos os presentes que puderem adquirir a obra, leiam com muito gosto e que, portanto, é a nossa contribuição para a ciência, para uma nação angolana que está em reconstrução, e também incentivamos os apoios que são extremamente fundamentais. Uma palavra de apreço à editora Perfil, portanto, fez um excelente trabalho e isto cativou-nos. Foi difícil, porque houve muita concorrência para a publicação deste trabalho, mas entendemos que
a vossa editora, nosso entendimento foi fundamental. E o meu professor saudoso, Eugênio Costa Almeida, agora tem que ser Luís, pronto. Pronto. Então, muito obrigado pela presença de todos em termos de aquisição desta obra. Desde já estou bastante agradecido e desejo a todos uma boa e excelente leitura neste novo ano que começa agora em 2026. Muito obrigado. Vamos então chamar o grupo Alfa. Uma salva de palmas para eles, estão tímidos. Boa noite. Nós vamos tentar aqui fazer um improviso nessa noite. Estamos muito felizes pelo nosso irmão pastor Zeferino Pintinho, que está aqui a apresentar a obra para todos nós. Então queremos também fazer parte dessa noite. Amém? Amor, 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 ama teu irmão como Deus te ama, amor, 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 ama teu irmão como Deus te ama, amor, 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 ama teu irmão como Deus te ama, amor, 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 ama teu irmão como Deus te ama, amor, 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 luzolô, 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 zola, zola panguiane, bonsunzambi, uzola, nana, zolo, luzala, luzolo, zola, we, zola panguiane, bonsunzambi, uzola, nana, zolo, luzala, luzolo, 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 zola, zola panguiane, bonsunzambi, uzola, nana, zolo, luzala, luzolo, zola, we, zola panguiane, bonsunzambi, uzola, nana, zolo, luzala, luzolo, 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 zola, zola panguiane, bonsunzambi, uzola, nana, zolo, luzala, luzolo, zola, we, zola panguiane, bonsunzambi, uzola, nana, zolo, luzala, luzolo, zola, we, zola panguiane, bonsunzambi, uzola, nana, zolo, luzala, luzolo, zola, we, zola panguiane, bonsunzambi, uzola, nana, zolo, luzala, luzolo. Meu Senhor, deixa Cristo no caminho da salvação. Meu Senhor, segue Cristo no caminho da salvação. O mundo vai
Juventude, segue a Cristo no caminho da salvação. Juventude, segue a Cristo no caminho da salvação. O mundo vai acabar. O mundo vai acabar. O mundo vai acabar. O mundo vai acabar. O mundo. Juventude, segue a Cristo no caminho da salvação. Juventude, segue a Cristo no caminho da salvação. O mundo vai acabar. 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 O mundo. Obrigado. Muito obrigada ao Grupo Alfa. O momento que se segue, então, da assinatura dos livros. Quem já adquiriu a sua obra, pode-se chegar à mesa para que o autor possa, então, assinar. A todos, mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença. Obrigada à excelentíssima senhora representante da Embaixada de Angola,